145 Minhas três esposas são lindas vampiras. Capítulo 844. Qual é a sua verdadeira natureza? Autor: o próprio Victor _Esman. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site e link na descrição. Fala Clã Noob na voz. Infelizmente os vídeos dessa obra estão demorando muito para sair. É quando sai estão muito curtos. Resumindo, eu quero que tudo se foda. É que meu pau cresce. Será que eu ouvi um solém, irmãos? Ao ver a mulher de longos cabelos ruivos abrindo as asas e rosnando para ela, os instintos de Maya enlouqueceram. Ao contrário de Victor, por quem ela sentia pura submissão, a mulher ao seu lado fazia seus instintos lutarem contra ela como se tivesse visto outro alfa tentando entrar em seu território. Os pelos do corpo de Maya se arrepiaram e ela rosnou para os Katashi, recusando-se a aceitar as bobagens daquela mulher. Dragão ou não, ela não curvaria a cabeça para outra mulher. Claro, esse pensamento estava apenas na cabeça de Maya, e o resto do seu clã estava tentando desaparecer ou fingir que não existiam. Vendo o desafio de Maya, a irritação de Katashi praticamente triplicou várias vezes. Seus olhos de dragão se estreitaram e pura pressão caiu ao seu redor. Mesmo que Maya se sentisse mais fraca que Katashi, ela ainda não baixou a cabeça, seu orgulho lutando contra aquela mulher. Victor observou tudo isso com olhos neutros e divertidos. Eu entendo. Ao contrário de mim, que parece incutir submissão em todas as espécies, essa característica não é compartilhada entre meus filhos. Pensamentos acadêmicos passaram pela cabeça de Victor. Acho que é algo assim. Os olhos de Victor brilharam em um tom violeta carmesim, e ele falou em tom neutro, sem nenhuma mudança na voz. Suficiente. As duas mulheres estremeceram imediatamente e olharam para Victor com cautela, seus olhares se tornando mais submissos. Mesmo que ele não tivesse colocado muita emoção em sua voz, as duas mulheres sentiram o peso do mundo caindo sobre elas. Era como se eles não pudessem desafiar aquele ser. Antes que Victor pudesse dizer qualquer outra coisa, Katashi rosnou e recuperou a compostura, bufando para Victor e se virando. Maya, por outro lado, não conseguia se livrar facilmente de seu estado submisso como Katashi e demorou quase meio segundo a mais que ela. Victor olhou para isso com olhos neutros. Eu entendo, parece ser a mesma habilidade que eu tinha quando era um progenitor de vampiros, mas essa submissão de sangue também parece ser compartilhada com outros seres porque eu sou um progenitor de dragão. Isso é bastante esclarecedor. Ele facilmente percebeu que suas características como vampiro progenitor haviam sido completamente alteradas para abranger vários conjuntos de espécies, não apenas vampiros e dragões. Os dragões eram o auge das espécies. Essa frase precisa ser reformulada um pouco. Não são os dragões que são o auge das espécies, mas o seu progenitor. Essa habilidade era a prova dessas palavras. Maya não conseguiu resistir a ele, mas conseguiu fazê-lo com os Katashi. Mesmo sendo ambos dragões da mesma espécie, Victor ainda estava em um nível mais alto que Katashi. Você não respondeu minha pergunta, Maya Elizabeth Licos. Em vez de dizer algo inútil, Victor decidiu voltar ao assunto em questão. Por que você não está ajudando seu rei? O clã Licos serve ao monarca lobisomem. Num momento em que essa posição está em dúvida devido a dois monarcas competentes, o clã Licos não tomará partido. Essa é uma lei que existe desde os tempos antigos, quando esta sociedade ainda nem estava construída. Eu, como matriarca, julguei ambos competentes, então o clã Licos não ajudará ninguém. Um tio. Victor olhou para Adam. Você pensa da mesma forma, velho? Adam permaneceu em silêncio e não disse nada. Johnny, que estava ao lado dele, tentou dizer alguma coisa, mas um único olhar de Victor o silenciou. Ele não precisa pensar sobre isso. Ele não tem escolha. Antes de ser general, ele é um lobisomem do clã Licos. Maya falou por Adam. Victor olhou para Maya com os olhos brilhando em violeta carmesim e falou de forma neutra, não estou falando com você. Maya estremeceu sob o olhar de Victor e abaixou ligeiramente a cabeça, um pequeno gesto que chocou todos em seu clã. Victor olhou brevemente para a luta de Volkitas e depois se voltou para Adam. Falar. Eu não quero me envolver nisso. Por quê? Você não é leal ao rei lobisomem? Victor perguntou. Adam olhou brevemente para sua mãe e suspirou. Não é isso, Victor. Os membros de seu clã, incluindo Maya,
Estremeceram ligeiramente quando ouviram Adam falar o nome de Victor tão casualmente. Eles olharam para Victor em busca de qualquer reação negativa, mas quando viram que ele não reagiu negativamente, deram um suspiro de alívio. Como sempre, Victor observou isso com interesse acadêmico. Foi interessante ver como os lobos reagiam à presença dele, principalmente Maya, que praticamente o devorava com os olhos. Ela não parecia estar pensando em seus maridos agora. Embora essa visão fosse interessante, Victor estava mais interessado em saber por que alguém tão leal como Adam não estava fazendo nada agora. Ele duvidava muito que fosse por medo de Maya. Adam podia ser tão teimoso quanto quisesse e conhecia o velho o suficiente para saber disso. O problema é que o Volk se tornou algo que não reconheço mais. Ah? O que você quer dizer? Pedindo ajuda aos vampiros. Agindo como um covarde. Preciso continuar? Mas isso é motivo suficiente para você não ajudá-lo. Victor apontou. O que você está escondendo, Adam? Adam ficou em silêncio. Ele olhou nos olhos de Victor e estremeceu internamente quando percebeu que aqueles olhos podiam ver através de qualquer fachada que ele levantasse. Volkfenrir. Errado, meu rei me ordenou que não fizesse nada. Mas os membros de seu clã olharam para Adam em estado de choque. Agora, esse é o Adam que eu conheço. Victor sorriu levemente. Victor duvidava muito que a lealdade de Adam mudasse tão facilmente por razões tão pequenas. Adam era um guerreiro e um homem leal, e essa lealdade duraria até que Volk fizesse algo que prejudicasse diretamente Adam ou seus princípios. Honestamente, ele era um homem que até Victor queria como seu subordinado. Embora esse desejo não fosse tão forte como antes, afinal, ele já estava treinando seu próprio Adam. Falando nisso, ele deveria chegar à última cidade do inferno este mês. Vamos ver como está o progresso dele depois, pensou Victor. Qual foi o seu pedido? Eu não posso dizer. Os olhos de Victor brilharam levemente, e suas asas se expandiram enquanto o poder violeta carmesim emanava lentamente de seu corpo, causando pressão em todo o clã Lycos. Maldito monstro. Eu desvio o olhar e ele se transforma em algo tão assustador, Adam pensou, mas não desviou o olhar de Victor e permaneceu em pé. Mesmo que os membros de seu clã estivessem alertando Adam com seus olhares para se submeter, o general lobisomem não os ouviu. Ele se manteve firme e decidido naquilo em que acreditava. Outra razão pela qual fez isso foi porque conhecia Victor. Ele sabia como Victor reagiria ao ser contrariado, demonstrando sua determinação. O sorriso de Victor cresceu e a pressão de seu corpo desapareceu como se não existisse. Esplêndido. Que lealdade. Volk é realmente um homem de sorte. Adam suspirou interiormente por ter vencido esta aposta, embora tivesse certeza da reação de Victor. Sinceramente, foi uma aposta com 50% de chance de fracasso. Afinal, Victor havia mudado muito, mas apesar das mudanças significativas, ele ainda queria apostar na sua essência. Ele confiava que não importava o quanto mudasse, sua essência não mudaria. Victor não era facilmente influenciado, ele era um homem muito teimoso. Felizmente, ele ganhou a aposta, mas definitivamente não faria isso de novo. Ficar diante do progenitor dos dragões não foi uma experiência muito agradável para seu antigo coração. Embora eu também tenha pena de Volk por ter alguém tão legal quanto você. A sobrancelha de Adam ergueu-se ligeiramente com o comentário de Victor. O que você quer dizer? Você é um homem leal, Adam. E eu respeito isso. Mas você não é um bom subordinado. Os olhos de Adam brilharam em azul celeste por alguns segundos. Victor não se importou com isso e continuou. Um bom subordinado sabe quando parar seu chefe quando está prestes a fazer algo tolo. Um bom subordinado sabe quando aconselhá-lo quando necessário. Você não apenas segue suas ordens, você os ajuda também. A mente de Victor não pôde deixar de voltar para Alexios Aliot, pai de Natalia. Aquele homem era um verdadeiro subordinado leal. Em vez de deixar a situação chegar a esse ponto, você deveria tê-lo aconselhado a parar. Afinal, desde o início, ele nunca teve chance de vencer. Victor sorriu gentilmente, um sorriso que causou arrepios na espinha de todos os lobos presentes. Essas palavras enigmáticas apenas confirmaram uma suspeita que todos tinham e que Maya já havia confirmado. Ele estava por trás de tudo o que acontecia em Samar. Victor. Como você ousa? Victor simplesmente ergueu uma sobrancelha para Adam e, naquele momento,
Uma pressão centenas de milhares de vezes maior caiu sobre o lobo, forçando-o a deitar no chão. Ele nem esperou que Adam terminasse suas ameaças fúteis. Sim, atrevo-me. Sim, posso fazer isso. Sim, farei isso. Os fortes precisam explicar suas ações aos fracos. Adam cerrou os dentes. Mas, considerando que você é meu sogro, um homem que respeito, além de meu aliado, vou entretê-lo. Eu fiz o que fiz. Simplesmente porque vou que Fenrir é incompetente para ser meu aliado. Victor olhou para a luta em andamento. Taza é mais adequada para ser alfa entre os alfas. Ela tem cabeça fria, sabe como tomar decisões implacáveis quando necessário é. Ela não atingiu seu potencial total, ao contrário de seu rei. Essas palavras fizeram Maya levantar uma sobrancelha. Taza não atingiu todo o seu potencial? Ela olhou nos olhos de Victor e se perguntou o que aqueles olhos podiam ver e ela não. Como uma mulher idosa e experiente, ela era uma boa juíza de caráter e força. Ela tinha certeza de que Taza já havia atingido todo o seu potencial. A própria Taza disse que há muito tempo não se sentia mais forte. Eu posso ver as engrenagens girando nessa sua cabecinha, Maya. As palavras de Victor tiraram Maya de seu estupor. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 845. Qual é a sua verdadeira natureza? 2. Eu posso ver as engrenagens girando nessa sua cabecinha, Maya. As palavras de Victor tiraram Maya de seu estupor. Assim como você pensou. Taza atingiu todo o seu potencial. Você não está errado sobre isso, mas não viu o quadro geral. Ele se a razão pela qual Taza não está progredindo não é por causa dela, é porque o estado atual das coisas a limita. Volca a limita. Victor olhou para Maya, seus olhos vendo cada centímetro de sua existência. Um olhar que deixou Maya muito desconfortável, como se nenhum segredo pudesse ser escondido dele. A situação de Taza é muito parecida com a sua, Maya. Tanto potencial desperdiçado porque está sendo restringido. É realmente uma pena. Maya não podia aceitar isso silenciosamente. Esta foi uma declaração que ela não conseguiu engolir sem protestar. O que você quer dizer? O que está me impedindo de ficar mais forte? Victor olhou para ela de forma neutra. A mesma coisa que me limita também limita você. Mas isso não é algo ruim, eu posso trabalhar com isso. Afinal, no final das contas, é necessário um limite para não nos tornarmos monstros incontroláveis. Poder desenfreado é apenas violência sem sentido. Pare de falar em enigmas. Victor sorriu friamente. Sua família limita você, Maya. Assim como o meu me limita. Mas, como expliquei, isso não é uma coisa ruim. Tudo o que preciso fazer para superar esse obstáculo é tornar todos ao meu redor mais fortes. Mas você não tem esse luxo. Por causa disso, você está confinado ao seu próprio mundo. Ao cuidar da sua família, você parou de treinar. Ao não encontrar adversários adequados, você parou de evoluir. Por não ter um objetivo, seu potencial estagnou. A linhagem Elizabeth, capaz de lutar até mesmo contra deuses, não atingiu todo o seu potencial. Que pena. Skatashi e Metis se entreolharam, compreensão instantânea aparecendo em ambos os rostos. Qual era o jogo dele? Eles sabiam que ele não diria essas palavras sem razão. Mesmo que Metis não conhecesse o Victor tão bem quanto os Skatashi, ela pelo menos sabia que ele nunca pensaria que sua família o limitaria de alguma forma. Provavelmente, ele veria sua própria família como sua força e sua fraqueza. Isso é uma coisa ruim? Os olhos de Maya brilharam. É tão errado cuidar de seus entes queridos? Achei que você, entre todas as pessoas, entenderia isso. Eu entendo. É por isso que digo que é uma pena. Pare de rodeios e diga o que você quer dizer. Maya rosnou. Victor sorriu, mostrando os dentes afiados, e flutuou em direção a ela. Maya, você não cuida da sua família. Maya deu um passo para trás quando viu Victor se aproximando dela. Victor pisou no chão, causando um pequeno tremor devido ao seu peso, e caminhou em direção a ela. Você os mima. Victor segurou o braço de Maya e impediu de recuar. Se um dos membros do clã Lycos causar sérios problemas, você sabe o que eles vão pensar? Tudo bem. A matriarca cuidará disso. Maya arregalou os olhos e olhou para os membros de seu clã para ver como eles reagiram a essas palavras. Ela ficou bastante surpresa quando os viu virando a cabeça e não olhando nos olhos dela. Mesmo Bela e Conan não foram exceções.
Essa mesma mentalidade está enraizada em seus maridos. Ela olhou para os homens e eles desviaram o olhar dela. Alguns olharam para ela, mas apenas com vergonha no rosto. Você os mima demais, os sufoca e não os deixa se defenderem sozinhos. Havia uma diferença entre permitir que alguém crescesse e segurar sua mão durante toda a jornada. Veja Victor como exemplo. Ele só se envolvia nos problemas de suas esposas quando elas pediam ajuda ou quando via a situação se tornar muito perigosa. Membros da família, impedindo-os de fazer algo muito arriscado. Ela nunca deixou que Victor os deixasse crescer, mesmo que isso lhe causasse dor pessoal, como no caso dos acontecimentos em A Torre dos Pesadelos. Mas Maya, ela não permitiu isso. Como uma mãe galinha, ela estava sempre pairando sobre os familiares, impedindo-os de fazer algo muito arriscado. Ela nunca os deixou tomar suas próprias decisões e, consequentemente, atrapalhou o progresso deles e o dela. Em vez de fazer algo mais produtivo para melhorar, ela estava constantemente cuidando de seus familiares como cachorrinhos. Pode parecer semelhante, mas não foi. Honestamente, Victor não culpava muito Maya. Na verdade, ele gostava muito desse aspecto dela. Ela era realmente alguém que cuidava de si mesma. Não havia como ele não gostar de uma pessoa assim. Mas ele também entendeu aonde levava o cuidado excessivo. O cuidado excessivo impediu que outros desenvolvessem sua própria força e independência. Cada um tem o seu caminho e, como chefe da família, deve estar presente para zelar e cuidar deles quando necessário, e não durante toda a jornada. Por causa desse pensamento, Victor não se intrometeu nos assuntos pessoais de Ruby e de suas outras esposas, que estavam constantemente fazendo planos para a facção. Honestamente, foi extremamente difícil equilibrar esta situação. Victor entendeu que suas palavras também poderiam ser hipócritas. Afinal, ele sabia que em algum lugar do subconsciente de suas esposas elas acreditavam que nada aconteceria com elas porque Victor estaria presente. Contudo, isso não foi uma coisa ruim, isso apenas mostrou sua confiança nele. E mesmo pensando assim, só recorrem a ele se a situação estiver fora de seu controle ou for irreversível. Eles sempre tentam resolver seus próprios problemas. Isso não é algo que acontece neste clã devido à existência de Maya. Tudo neste mundo precisa de equilíbrio, excesso de qualquer coisa não é bom. Esta situação também se aplica a este pensamento. Como chefe de família, você deve cuidar deles, mas também deixá-los seguir seu próprio caminho. Como o alfa entre os alfas, você observa, avalia e protege. Mas não interfere no caminho deles. Cada um tem sua própria história para contar, e se você não os deixa viver essa história, você apenas os está limitando. Assim como você se limita ao ficar preso nesta situação. Victor soltou o braço de Maya e flutuou a poucos centímetros do chão. Você. Maya suspirou e não continuou suas palavras. Em algum lugar de sua mente, ela sabia que Victor estava certo nessa observação. Ela havia pensado nisso no passado, mas nunca agiu de acordo porque achava que estava tudo bem do jeito que estava. Você ainda não me disse o que me limita. Quero dizer, entendi o que você disse e, honestamente, já pensei sobre isso no passado, mas você não especificou o que me limita. A resposta não é óbvia. Victor falou incrédulo. Você está lutando contra si mesma, Maya. Um olhar confuso apareceu em seu rosto e, alguns segundos depois, seus olhos se arregalaram. Meus instintos. Elizabeth não lutou contra seus instintos, ela os abraçou e os dominou. Você fala como se a conhecesse. Eu não a conheço. Mas. Victor olhou para Maya novamente, especificamente para uma mulher ao lado de Maya, um traço do registro acásico escrito na alma de seus descendentes. Eu vejo-a. Maya não entendeu. Victor não esclareceu para ela ainda e apenas se virou e voou lentamente em direção ao céu. Olhando para a batalha distante que transformava a cidade em escombros, ele estalou os dedos. Naquele momento, uma tela apareceu na frente de Maya, uma tela que só Maya podia ver. Uma mulher com longos cabelos brancos estava lutando contra vários monstros de uma forma selvagem e muito parecida com Maya. Seus ataques eram selvagens, seu sorriso predatório e seus olhos brilhavam com um azul celestial. Ela estava completamente furiosa. Mas mesmo nessa fúria, uma racionalidade podia ser vista. Isso. Sei como? Ela é apenas uma criança. Como ela pode acessar esse formulário tão cedo na vida?
Maia não conseguia entender o que estava vendo. Ela nem conseguiu acessar esse formulário tão cedo em sua vida. Nenhuma criatura deve negar a sua própria natureza. Como um dragão, Victor podia entender isso claramente agora, e foi por isso que ele não repreendeu mais Ana por seus desejos. A moralidade humana que ele evaporou no momento em que viu o mundo e a verdade. Estas palavras ficaram profundamente gravadas no coração de Maia. Ela simplesmente não sabia disso ainda. Victor olhou para Maia novamente e, com seu olhar que via através de tudo, fez uma pergunta que colocou Maia em contemplação. Maia Elizabeth Licos, qual é o seu verdadeiro desejo? Somente quando ela respondesse a essa pergunta por si mesma ela seria capaz de progredir. Esse entendimento mútuo aconteceu sem que Victor precisasse dizer mais nada. Metis disse algo em língua dracônica, e logo, uma cúpula invisível de silêncio se formou ao redor dela e descataste. Tenho pena daqueles homens. Meu pai, Mast, progenitor é muito chamativo, disse Metis enquanto mudava a maneira como se referia a Victor várias vezes. Scatash observou divertido enquanto esta deusa dragão ainda estava confusa sobre sua posição no esquema atual das coisas e comentou, você ainda não tem certeza de como se dirigir a ele. Quero dizer, ele é meu pai, fui criado sob a influência de sua alma. Mas é estranho chamá-la de pai com minhas lembranças. Ele não é meu mestre porque sou seu companheiro, Hugo. Isso é confuso. Basta chamá-la de marido, mulher indecisa. Eu sei que isso vai acontecer eventualmente. Scatash revirou os olhos, não vendo razão para pensar demais. Nesse caso, por que você ainda não o chamou de marido? Metis perguntou astutamente. Essa pergunta fez Scatash ficar em silêncio por alguns segundos antes de dizer, ele ainda não me derrotou. Ela bufou e cruzou os braços, claramente não querendo ouvir mais nada sobre esse assunto. Agora foi a vez de Metis revirar os olhos. E você me chama de mulher indecisa. Ela pensou internamente, olhando para Scatash pelo canto do olho. Metis entendeu alguma coisa. Talvez seja esse o encanto nela que meu pai tanto gosta. Metis pensou enquanto resmungava internamente sobre chamá-la de pai em seus pensamentos. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 846. Uma mulher boa. HMM. Progenitor. Apenas me chame de Victor, Bella. Afinal, você é a tia de Leona, Victor falou. Isso é impossível, Bella pensou. Ela sentiu que se ligasse para ele de forma tão desrespeitosa, sua mãe, ou mesmo Leona, iria matá-la. A prova desse pensamento foi o olhar mortal de Maia. Mesmo que ela quisesse ganhar alguns pontos com o homem, ela sabia que tinha que seguir uma hierarquia rígida, com a sobrinha no topo e a mãe logo depois. Neste momento, nem vejo mais minha mãe olhando para os maridos. Está claro para mim o quão obcecada ela é por esse homem, Bella pensou. Usando toda a capacidade de seu cérebro para sair dessa situação, ela pensou em um título que se adequasse à sua posição como rei-demônio, um ser acima de tudo, sua majestade. Então ela não tem coragem de desafiar a mãe, né? Victor suspirou internamente, mas não mostrou nada externamente. Apesar de parecer sem noção da situação, ele sabia muito bem o que estava acontecendo. Parecia que sua aparição havia acionado algum botão estranho em Maia. Normalmente, ele ficaria um pouco perturbado com isso, mas ele não via motivo para se importar. Na verdade, ele gostou que ela estivesse ficando ainda mais louca e obcecada por ele, foi ainda melhor. Acho que meu lado dragão me afetou de alguma forma, ele percebeu claramente suas mudanças. Antes, mesmo como um progenitor vampiro, ele ainda tinha restos de sua humanidade, mas agora, ele simplesmente não viu nada disso. Sua humanidade evaporou da existência. Ele se sentiu da mesma forma que quando Scatash lhe deu permissão para matar aqueles policiais no passado. Uma incongruência, como se algo nele tivesse mudado profundamente e ele ainda não tivesse certeza do que era. Você pode libertar meu irmão? Bella perguntou. Ah, esqueci, disse Victor. As pessoas começaram a suar frio quando viram que ele havia casualmente esquecido de liberar tanto poder. Quando a pressão do corpo de Adam diminuiu, ele olhou para Victor com um olhar ligeiramente hostil. Adam se levantou e olhou para Victor. Seus olhos tinham um tom de desafio, mas também de respeito. Mais uma vez, ele percebeu quão irracional era o crescimento de Victor. Para alguém que ele conhecia desde a infância, ele foi sem dúvida o mais chocado.
Naqueles minutos que passou sob a pressão de Victor, ele não pôde fazer nada. Nada. Ele era um general dos lobisomens, aquele que os cidadãos diziam ser o mais forte, perdendo apenas para Volk, e ele não podia fazer nada. Mais forte. Adam zombou internamente. Estou longe de ser o mais forte. Ele não ficaria parado enquanto sua filha e seu marido ficavam mais fortes. Ele não queria sentir aquela sensação de impotência novamente. E tio? Victor sorriu levemente ao sentir a determinação de Adam crescendo. Parece que indiretamente influenciei o crescimento dele. Não apenas ele. Ele olhou para Connor. Alguém de mente perspicaz, mas também preguiçoso. Interessante. Parecia que os genes de Maya eram mais poderosos do que ele pensava. Olhando em volta, ele percebeu que a maioria dos filhos dela era competente em alguma área específica. Eles eram bons na opinião de Victor, mas não eram bastante. Os padrões de Victor cresceram significativamente recentemente e ela procurava apenas os mais talentosos. Portanto, os únicos que chamaram sua atenção foram Connor, Bella e uma garotinha de cabelo curto e branco como a neve. Victor olhou para essa garota que parecia uma cópia perfeita de uma leona mais jovem, com a única diferença é que a cor de sua pele era mais próxima da de Maya do que da pele pálida de Leona. Flutuando em direção à garota, os membros do clã Licos inconscientemente abriram caminho para ele passar. Aqueles que quiseram ficar para proteger a menina apenas receberam um olhar severo de Maya, o que os fez recuar imediatamente. Parando perto o suficiente para olhar para a garota, ele perguntou: "Você está com medo?" Ele não. Victor sorriu, mostrando para ela e para todos que ele viu através da mentira dela. A garota engoliu em seco. Seu coração batia forte e lágrimas começaram a se formar em seus olhos, mas ela ainda se manteve firme. Ela era neta de Maya. Ela não choraria tão facilmente. Qual o seu nome? Ele. Ela mordeu a língua. Eka. Ela colocou as mãozinhas na boca e as lágrimas em seu rosto ficaram mais evidentes. Agora, a vergonha encheu seu coraçãozinho e ela quase chorou de vergonha. Quando os pais da menina estavam prestes a intervir, pararam com apenas um olhar de Maya. Ambos morderam os lábios e não ousaram se mover. Maya sentiu satisfeita e olhou para Victor. Embora ela não o conhecesse há muito tempo, ela tinha certeza de uma coisa. Victor não levantaria a mão contra uma criança, a menos que ela o ameaçasse. Ele tinha a mentalidade de um guerreiro e isso era algo que Maya respeitava muito nele. Você não respondeu minha pergunta. Liliana. Ela engoliu em seco e continuou com olhos determinados. Liliana Licos, sou filha de Raul Licos e Ariana Licos. Victor olhou para o homem de longos cabelos brancos com uma expressão séria e para a mulher ao lado dele. Maya. Sim. Esses dois são meus filhos, não os mais talentosos, mas também não os mais inúteis. As pessoas ao redor ficaram mais uma vez chocadas com o quão profundamente se conheciam, já que Mara entendeu a pergunta de Victor apenas com ele chamando o nome dela. Isso não fazia sentido. Os filhos e netos de Maya olharam para os respectivos pais e viram seus rostos contorcidos de raiva. Mas o que eles poderiam fazer? Eles estavam com muito medo de anunciar sua presença. Por causa disso, eles estavam fazendo o possível para se esconder e ficar invisíveis. Entendo. Um filho de dois pais comuns, mas com um grande futuro, hein? De alguma forma, essa garotinha o lembrava de si mesmo. Um filho de dois humanos comuns que evoluíram para ser o que está acima de todas as espécies. As palavras de Victor fizeram os olhos de Maya e Adam se arregalarem, e as suspeitas de Maya cresceram novamente. Ela estava de olho nessa neta porque ela tinha um instinto de que teria o sangue de Elizabeth. Não seria tão forte quanto o de Leona, que era perceptível desde a infância, mas também não seria fraco como os outros descendentes. Victor baixou a mão e direcionou-a para Liliana. Inconscientemente, Liliana fechou os olhos e esperou. Esperou por qualquer ação que ele pudesse tomar com ela. Para ser sincero, ela estava com muito medo. Apesar de ser inteligente para uma criança de 4 anos, ela ainda tinha apenas 4 anos. Ela realmente queria chorar agora. Quando a mão nua de Victor alcançou a cabeça de Liliana e acariciou suavemente sua cabeça, todas as preocupações da menina desapareceram como se nunca tivessem existido. Essas emoções a fizeram abrir os olhos e olhar para cima, confusa. Ao ver o sorriso gentil no rosto de Victor, ela sentiu uma onda de conforto e calor se espalhando por seu corpo. De alguma forma,
Ela sentiu a sensação familiar de que ele era a sua família. Era estranho, mas não era um sentimento ruim. Então, ela não se conteve, ela sorriu gentilmente e riu levemente. E essa risada fez o sorriso de Victor crescer um pouco. A partir de hoje, você será conhecida como Liliana Elizabeth Licos. No momento em que Victor falou essas palavras, o silêncio caiu em torno do clã Licos. É? Uma expressão de surpresa apareceu no rosto da garota. Mesmo que não fosse tão significativo quanto os outros, ela logo entenderia o quão importante o nome Elizabeth era em seu clã. Embora os membros do clã Licos estivessem em choque, e até mesmo alguns indignados com o que estavam testemunhando, afinal, que autoridade Victor tinha para decidir algo assim? Inconscientemente, esses membros desaprovadores olharam para Maya em busca de qualquer reação, mas ficaram surpresos quando viram a expressão chocada de Maya. Por que Maya ficou chocada? A explicação foi simples. Ela sentiu claramente o sangue elisabetano crescendo dentro da garota. Adam, que estava por perto, observando tudo isso, pensou, uma criança nomeada pelo próprio dragão progenitor. Eu me pergunto quão forte ela se tornará. Espero grandes coisas de você, Liliana. Ele acariciou a cabeça dela mais algumas vezes e continuou, que a bênção do sangue envolva seus inimigos em um mar de sangue. E que a bênção do dragão proteja você de todas as formas de vida naturais. Metis arregalou os olhos quando sentiu uma pequena quantidade de poder divino saindo do corpo de Victor e entrando na garota. C. Como? Como ele pode abençoar alguém? Ele nem é um deus ainda. Apesar de não ser um deus, mas sim um mortal, ficou claro que Victor estava longe de ser um mortal normal. Afinal, ele tinha as bênçãos de centenas de deuses com ele e estava construindo seu próprio poder divino dentro dele. Embora ele ainda não fosse um deus adequado, como ainda lhe faltava um conceito para si mesmo, ele ainda poderia abençoar outros seres. Por que ele poderia fazer isso? Metis não sabia, e nem mesmo o próprio Victor sabia. Após sua evolução, ele desconhecia muitas coisas sobre si mesmo, mas uma coisa era certa. No momento em que ele alcançasse a divindade, não seria uma ascensão normal. Afinal, você não poderia esperar normalidade de Victor. Ele acariciou sua cabeça uma última vez e se afastou. Vê, Victor, o que você é? Maya não conseguiu nem terminar a pergunta porque Victor já estava perto dela novamente em algum momento. Uma cúpula apareceu ao redor dos dois, impedindo que o som escapasse, e ele falou no ouvido dela. Eu te dei uma joia para mudar. Seja seu mestre e aprenda com ele o que falta em você. O mestre nem sempre evolui através de treinamento. Às vezes, o discípulo ensina o mestre. As palavras de Victor não eram sem sentido. Muitas vezes, ele viu suas dúvidas serem respondidas através das ações dos seres que treinou. O mesmo aconteceu com Skatashi no passado. O mestre aprende com o discípulo e o discípulo aprende com o mestre. Essa frase foi muito real. Maya estremeceu de prazer e desejo ao ouvir a voz de Victor tão perto dela. Assim que ela terminou de ouvir suas palavras, uma onda de felicidade encheu seu coração. Ela tinha outra joia em seu clã. Como ela poderia não estar feliz? Victor segurou o rosto de Maya e virou para ele. Os olhos azuis celestiais encontraram os olhos violeta carmesim dominantes, e Maya sentiu as pernas fraquejarem. Faça um bom trabalho e eu despertarei o genes Elizabeth em um ser escolhido pessoalmente por você. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.